já nessa edição da TV Espaço Mulher, né? Aí inaugurando as nossas novas datas, né? Essa edição é de 25 de janeiro a 24 de fevereiro, e estamos com uma honra muito grande, novamente, né, de entrevistá-lo, que é o professor Dr. Elton Fernandes, um excelente advogado, e hoje ele vai trazer para nós a importância das mulheres, né, nós mulheres, entendermos quais são os procedimentos jurídicos judiciais em casos de erros médicos, ou até mesmo naquelas situações que ocorrem danos médicos ou estéticos, né, por falta de cuidados, às vezes até não só da equipe médica, mas do hospital. E muitas vezes é até relacionado ao convênio, né? Então tem muitas coisas que a gente desconhece e que acaba muitas vezes se envolvendo, né, sofrendo várias torturas quase, que a gente não entende a parte legal, né, com quem falar, como corrigir, como se socorrer. E a gente já teve a experiência aqui de uma entrevista com ele há alguns anos atrás, e excelente apresentação. Claro que o tempo passou, ele está melhor ainda para explicar para todas nós essas dúvidas, não é? Doutor Elton, que grande alegria sabê-lo assim, um especialista em erros médicos, problemas com saúde, problema com as seguradoras, né, com seguros, e até quais são os nossos direitos do SUS. Isso aí é maravilhoso conversar com o senhor hoje e aprendemos bastante. Uma alegria, uma honra. Deixei para os seus cumprimentos às nossas amigas internautas aí. Bom, para mim é um prazer estar aqui também. Eu espero poder ser útil às pessoas, poder esclarecer aí algumas das principais dúvidas que as pessoas acabam tendo. É uma alegria para mim sempre poder disseminar um pouquinho das informações, poder explicar um pouco dos contextos todos, de como a lei, o que a lei diz, o que os tribunais têm interpretado. Então, vamos lá. Quero muito poder ser útil aí, colaborar com todo mundo e espero poder ajudar. Muito obrigado pelo convite. Nossa, para nós é sempre uma honra. É importante, assim, se eu puder resumir, né, porque o seu currículo é compridão, assim, gente, vocês não podem. Mas dá para dizer, assim, quantos anos está nessa área de atendimento, assim, mais na questão de erros médicos. O senhor tem outras áreas judiciais também, mas vamos focar nessa. Assim, eu comecei a trabalhar com saúde e erro médico desde que eu saí da faculdade. Então, eu saí da faculdade em 2005, 2006, e aí, então, desde lá, eu trabalho exclusivamente com saúde, trabalho em muitos processos de erro médico, algumas centenas de processos de erro médico já passaram pela minha mão, alguns casos bem duros, bem complexos, e assim, né, tem caminhos aí, tanto para a gente poder discutir o que é um erro médico, entender que nem todo insucesso é um erro médico, e, claro, eu acho que assim, também é importante que as pessoas entendam o que é necessário guardar caso ela suspeite e quais são os primeiros passos que eu aconselho a dar. A gente vai tratando de tudo isso aí ao longo da entrevista. Ok, maravilha. Até eu fiz uma observação para o senhor para justificar algumas perguntas e por que, né, eu gostaria que falasse a respeito. Eu fiz duas pesquisas muito interessantes, que uma se refere à Globo, né, e é de 2022, e está fazendo um levantamento da quantidade de mulheres que tiveram sequelas e complicações após cirurgias plásticas, né? Elas denunciaram, inclusive, coletivamente um médico aí. E o Correio Brasiliense é um um site muito interessante também, muito correto, né, na reportagem. E também ele faz em 2021, né, um levantamento do grupo de 18 mulheres que denunciaram erros médicos e cirurgias plásticas também no Distrito Federal. E é interessante que as mulheres estão se juntando de forma coletiva para fazer as representações. O que tem a dizer sobre isso? Eu acho ótimo. Sabe que aqui dentro do escritório eu costumo ouvir histórias muito duras, às vezes, inclusive relacionadas não apenas a erro médico, mas às vezes relacionadas, inclusive, a assédio sexual, por exemplo. E essas histórias, às vezes, de assédio sexual, elas envolvem uma questão muito silenciosa, que é o fato de que, muitas vezes, o médico que praticou isso dentro de uma consulta, às vezes uma consulta ginecológica, às vezes uma consulta de qualquer outra especialidade,
essas mulheres invariavelmente acabam dizendo, olha, mas estava só eu e o profissional lá, tal. Eu não tenho prova disso. Entendo, nem sempre vai ser tão fácil ter prova dessas questões. Mas o conselho que eu dou nesses casos é faça a denúncia. Promova a denúncia no órgão de classe, se o caso. Porque, note, mesmo que você não tenha prova, se você relatar o que aconteceu, é possível que o modus operandi de quem age dessa forma, de quem assedia sexualmente desse jeito, se repita com N mulheres, né, com diversas mulheres. Não é culpa sua, não foi o que você fez, não foi a roupa que você estava usando, a forma como você falou, não foi isso. Assim, existe uma responsabilidade dessa pessoa que não está preparada para atender, o que é um canalha, que é um cara que não tem caráter mesmo, né? Não devia estar aleijado da medicina, eventualmente. Então, é assim, que eu recomendo sempre, fazer a denúncia. Se não tem prova, não tem problema. Faça a denúncia, porque se tiver mais de uma mulher fazendo a mesma denúncia, isso tem um peso muito maior para dentro do órgão de classe, para a justiça, para que eventualmente se apure a conduta ilícita. Então, minha recomendação é sempre essa. Por isso que eu fico feliz quando eu vejo um grupo de mulheres, né, organizadas aí formulando uma denúncia contra o profissional. É evidente que todo mundo tem que ter direito de contraditório, de responder, de se defender adequadamente, tal, de explicar o que aconteceu, mas tem um peso muito grande. O Brasil é o segundo país do mundo em número de cirurgias plásticas, a gente só perde para os Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um contingente, a gente tem um turismo de cirurgia plástica no Brasil, inclusive, que não é incentivado pelos órgãos, pelo Conselho de Medicina, por exemplo, mas ele existe. E é importante que as mulheres se organizem, que a sociedade civil como um todo se organize para acolher essas mulheres que são vítimas de erros médicos, por exemplo. Porque o Brasil tem um pouco dessa cultura do corpo, a gente mora num país tropical, essa questão são questões um pouco mais culturais nossas. Então, vejo muito com bons olhos aí essa organização e torço para que essas coisas floresçam cada vez mais na sociedade. É interessante quando o senhor fala em questão da prova, né? Um dia eu estava conversando com uma perita que tem grande especialização na questão de fonoaudiologia. E eu não sabia, e hoje eu sei, que há condições de se fazer a perícia de voz e saber se uma pessoa está falando a verdade ou não. Que eu acho que isso é muito interessante e que não é difundido também. Né? Acho que se fala tanto em perícia disso e daquilo, né? E uma pessoa sendo acusada ou não sendo, né, tá dizendo a verdade com relação ao dano que ela está sofrendo, e acaba sendo posta em dúvida, até às vezes prejudicada porque está fazendo a denúncia. Ninguém quer acreditar na parte mais fraca, muitas vezes, né, na vítima. Eu achei essa informação muito importante. Qual que é a sua ideia? É viável mesmo essa? Eu não sei do ponto de vista técnico-científico o que a ciência tem a respeito dessas questões, mas eu acho que todos os meios de prova reconhecidos cientificamente que a gente consiga atestar a veracidade ou a inveracidade, a ausência de verdade de algo, eu acho que é sempre interessante. A gente não pode ter preconceito e tem que estar aberto a essas questões. Se elas têm respaldo técnico-científico, acho que elas são sempre muito bem-vindas. Basta para mim que exista, de fato, um reconhecimento técnico relevante existindo. A gente tem que estar aberto a discutir essas questões e a esses meios de prova. Porque são professores doutores da área, né? Eles têm condições de equipamentos apropriados, muitas vezes, né? Agora, nós temos, há pouco ainda falei com o senhor, a questão da maternidade, né? A grande preocupação, muitas vezes, das mulheres, né, principalmente partos múltiplos, né? É a questão que o corpo vai tendo uma série de mudanças que não fica tão elegante, né? O abdômen fica totalmente danificado, digamos assim, na ponto de vista estético, né? As mamas, principalmente, são as áreas mais sensíveis que a mulher tem. Digamos, o abdômen tem a cintura, onde todas as mulheres consideram o seu ato de ser feminina, né? As mamas também. E é óbvio que ela está contente que está cuidando do seu filhotinho, né? Mas além das áreas faciais, há muitas procuras
nessas duas áreas, né? Como que está assim a situação de atendimento médico para essas duas áreas? Tem muitas reclamações, como que está? Então, é assim, tem bastante reclamação em cirurgia plástica em geral, a mama sobretudo, né, tem bastante reclamação, tem bastante dano nesses campos. Eu acho assim, o que eu consigo dizer daqui, uma dica que eu penso que é bem relevante, é você entender se esse profissional que vai realizar, ou essa profissional, esse homem ou essa mulher que vai realizar o procedimento, o médico ou a médica que vai fazer a cirurgia, se eles são profissionais especialistas, se eles têm título registrado no Conselho Regional de Medicina, se eles são profissionais que integram, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Por que isso é relevante? Porque a gente percebe muito claramente que quando esses profissionais são vinculados ao Conselho, à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, por exemplo, o número de reclamações contra esses profissionais é muito inferior ao comparar, por exemplo, com quem não é membro. Por quê? Porque para você ter a especialidade, para você ter o reconhecimento, você passa por uma prova, você passa por avaliação, você tem que, de fato, estudar. Assim, é muito relevante que, antes de realizar um procedimento como esse, você entenda se esse profissional é, de fato, um especialista ou se não, ele é um profissional mais generalista que está se prontificando, né, que está cobrando barato para fazer esse procedimento, porque aquela história do barato às vezes pode sair caro, não é o preço, no entanto, que define um profissional, que define se o que mais caro é necessariamente melhor, mas um requisito objetivo é a especialidade. Então, essas mulheres sofrem bastante invariavelmente, mas o que a gente tem visto é que quanto mais procurar profissionais registrados na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, por exemplo, diminui bastante o índice de complicação e a possibilidade de que se cause um dano. Certo. Agora, veja bem, né? Nós temos, assim, um procedimento, digamos, de captar documentos e provas, né? Para levar para a advocacia, né? Nós até agora falamos em questão, assim, a vítima do erro médico. Mas existem, por exemplo, descasos hospitalares, né? As fraudes dos planos de saúde, né? Tem várias outras coisas que às vezes estão correlacionadas, né? A vítima, digamos assim, a pessoa que está sendo abusada no seu direito, num desses dois casos, principalmente planos de saúde, às vezes não são nem oficiais, não estão nem registrados, viu? Neste caso, qual é o procedimento de documentação que ela leva para a advocacia, ou a advocacia, ao chegar lá, solicita esses documentos? Como é que a Vamos gente vai... lá. Eu acho que a grande questão é assim, a gente tem que entender que tudo serve como prova. Um e-mail serve como prova, a mensagem de WhatsApp serve como prova, a gravação de uma conversa serve como prova, tudo serve como prova. Tudo é prova. Então, o importante aqui é a gente ter assim, os processos, muitas vezes, eles são únicos. E entender o contexto, entender que provas a pessoa possui, entender se foi dado garantia de resultado ou não em cirurgia plástica, por exemplo, é muito importante. Entender, por exemplo, se essa pessoa, essa mulher, eventualmente, assinou o que a gente chama de termo de consentimento informado, quer dizer, foi explicado a ela quais eram os riscos mais triviais de um procedimento cirúrgico como esse? Foi explicado ou não foi? Foi explicado. Não, não foi explicado. Tudo isso tem um impacto muito grande para que a gente possa entender se, mesmo eventualmente não tendo havido um erro médico, mas se essa mulher foi explicada suficientemente a respeito dos riscos que ela corria, por exemplo. Então, o que é muito importante levar para o seu advogado? Esses documentos todos, esses contextos todos. Mensagem de WhatsApp, o que prova, né? Não a mensagem por completa, mas olha, isso prova que tal coisa. Isso prova que eu procurei e ele não quis atender. Isso prova que ele me dizia para eu aguardar.
isso prova que ele disse que isso era uma cirurgia simples de ser feita e que não tinha risco nenhum. Essas questões são muito importantes de serem levadas por um advogado. Fora isso, eu diria, o prontuário médico é sempre muito importante, é um documento relevante. Os documentos da clínica, se eu fiz um procedimento no hospital, mas eu passava na clínica do profissional, o prontuário da clínica também pode ser importante. E o paciente tem que entender que ele tem 20 anos para fazer ali, o profissional tem 20 anos para guardar o prontuário. Então, você tem direito de acessar o prontuário médico a qualquer momento. Elton, eu posso ir lá pegar meu prontuário e levar embora? Não. Você pode requerer uma cópia do seu prontuário médico, mas não retirar o prontuário lá. O prontuário, o dever de guarda do prontuário é do médico, é do profissional. O que você tem o direito é de consultar as informações que estão ali redigidas, que estão ali colocadas. Então, esses são os principais documentos. Prontuário médico, documento da clínica, a contratação, o que pagou, quanto gastou. E aí, claro, esses contextos todos, e-mail, WhatsApp, tudo serve de prova, absolutamente tudo. Agora, para fazer uma ação judicial, pensando assim, como o senhor está comentando, a pessoa conseguiu as provas, foi digamos assim, lá no cartório, né, da área judicial, né, do tribunal, sei lá, e consegue as cópias também que dá para fazer, né, enfim. Supondo que conseguiu as provas, né, como é que ela vai fazer isso? Quanto tempo será que vai demorar qualquer ação, né, quer seja contra o médico, o hospital ou plano de saúde? É ao mesmo tempo? Dá para fazer todos ao mesmo tempo? Como é que funciona isso? Assim, é muito dispare, varia muito de acordo com, às vezes, quem vai julgar, a complexidade do processo. Tem processos mais simples, tem processos muito mais complexos. O fato é assim, não dá para chamar de rápido. Não dá para chamar de rápido uma ação judicial como essa. Não dá para dizer que é rápido, não dá para dizer que isso vai ser feito em pouco tempo, não dá. Porque se tem uma ação judicial longa, uma perícia vai ser realizada, isso toma tempo, às vezes a perícia demora bastante para ser feita, sobretudo se for uma pessoa que está aí processando com justiça gratuita, por exemplo, onde o sistema público vai ter que sentar e fazer profissionais da área pública, né? Profissionais gratuitos vão ter que sentar e fazer essa análise, o que invariavelmente leva muito mais tempo mesmo pela quantidade de casos, pela superlotação do sistema. Então, assim, o que é importante levar para um advogado é a prova, para mim, do contexto da situação. Olha, eu contratei e paguei, eu gastei X, gastei Y, estão aqui as notas, estão aqui os gastos que eu tive. Olha, eu, além disso, conversei com ele via WhatsApp, está aqui as provas que mostram tal coisa, pegar o prontuário com um profissional, tudo isso vai ser muito importante. Então, assim, uma ação judicial é muito demorada, mas quanto menos documentos você tiver, se a gente tiver que perder muito tempo dentro de uma ação, pedindo que o Poder Judiciário, por exemplo, oficie tal pessoa para entregar documento, oficie fulano para entregar documento, vai levar mais tempo. Então, quanto mais documentos tiver, não é a abundância de documentos, é a objetividade, é o que prova cada um dos documentos. Melhor para que a gente possa fazer. Em princípio, eu diria, fale sempre com um advogado especialista no tema, entenda o seu caso especificamente, qual é a prova que deve ser feita no seu caso, quais são os indícios que devem ser dados no seu caso, e as coisas começam a fluir um pouco melhor a partir daí. Doutora, eu tenho uma dúvida sempre assim. Eu entendi tudo que o senhor falou e está 100% fácil para entender, eu acho, para todas nós, né? Mas quando o senhor fala a advocacia orienta, não são todos os advogados que orientam, né? Então, não sei se é uma norma, digamos assim, que a OAB diga que todos têm que agir dessa forma diante de uma situação, né? Ou não? Não existe Tem uma gente que não regra. solicita nada, entendeu? Não existe uma regra. Eu acho que, assim, a análise do caso concreto termina revelando um pouco melhor. Essa aqui eu diria assim, olha, como um profissional que está fazendo isso direto, eu recomendo que esses documentos todos
Tenho. Note, dizer que houve um erro médico, quem recebe essa ação judicial é uma ação densa. Às vezes se a pessoa não fez nada, está sendo injustamente, tem um sofrimento envolvido. Então, a gente tem que ter sempre muita responsabilidade, né, de fazer a ação contra quem de fato errou, contra quem tem de fato responsabilidade por pagar esse dano, por ter cometido esse erro, mas entender muito cautelosamente se houve o erro ou não. Elton, mas como é que é possível saber se houve erro ou não? Olha, em geral, a gente recomenda, quando eu digo a gente, eu digo aqui no meu escritório, né? Assim, aqui a gente tem a prudência de recomendar sempre que aquele que sofreu um erro médico, que acredite que sofreu um erro médico, pelo menos, fale com um profissional, com um médico isento. Tem bons profissionais que prestam serviço de análise, como a gente diz, que prestam serviços de assistência técnica, né? Quer dizer, eles vão fazer uma análise do caso e vão dizer, tem chance de ser um erro médico? Não é um erro médico isso é um evento absolutamente plausível. Às vezes acontece de pessoas acreditarem que há um erro médico e não ser um erro médico. Esses dias mesmo, por exemplo, me procurou uma pessoa dizendo que a médica indicou uma medicação, né? A profissional indicou uma medicação em desacordo com a bula e que aquilo era um erro médico crasso. E eu tive que lembrar para a pessoa que não necessariamente é um erro médico crasso. O fato de você fazer uma prescrição em desacordo com a bula não significa obrigatoriamente que está errado. Às vezes a ciência já evoluiu para permitir que aquele medicamento, mesmo não estando indicado em bula, trate aquela criança, aquele paciente, aquele idoso, enfim, porque às vezes é sensível, eu não consigo fazer pesquisa clínica em criança, então eu vou pegar um remédio de um adulto e vou aplicá-lo de uma forma diferente da que está na bula, mas vou tentar ali fazer o melhor que a medicina permite. A questão nunca é a bula, a questão é o que a ciência tem a dizer a respeito disso. Então, assim, falar com bons profissionais pode ajudar a permitir compreender se houve um erro, se foi um insucesso, se era esperado que isso acontecesse ou se não era esperado, sabe? Entender essas questões todas é muito importante, porque isso permite que você economize dinheiro, que você economize tempo, isso permite que você, enfim, seja mais objetivo dentro de uma ação judicial. Então, assim, minha recomendação sempre enquanto advogado, diante de um processo, sendo um caso em que vai depender da interpretação de um perito, por exemplo, já procurar profissionais como esse para que eles deem um parecer e, na hipótese de não ser o caso de um erro médico, já eliminar isso e falar, olha, ou não ter como provar esse erro médico, às vezes tem casos também que a gente sabe que deve ter existido, provavelmente aconteceu, mas é difícil fazer a prova, vai ter clareza aí do que se é possível fazer uma ação ou não. Essa é a recomendação. Interessante a forma como o senhor orienta, não é? O que se vê muitas vezes, que eu percebo, é a grande preocupação da denúncia estética, né? Mas há cirurgias que o prejuízo é interno, né? Não é só... no caso, assim, temos alguns casos que são muito crassos, né? A pessoa fez a cirurgia para tirar a vesícula, né? E daí o que ela faz? Ela fecha a paciente, não deixa um dreno dentro nem nada. Automaticamente um apodrecimento de toda a região interna, né? Eu li um caso recente também de contaminação por descuido no fechamento. Quer dizer, é mais complexo ainda, porque muitas vezes dá a condição até do óbito, né? Também a aplicação de alguns aparelhos, me parece que se a pessoa é cardio, por exemplo, tem problema cardiológico, não pode aplicar, né? Se ela toma alguma medicação, por exemplo, neurológica, não pode usar o aparelho. Eu não sei até que ponto, né, essas coisas são observadas numa anamnese antes de aplicar um aparelho, de um outro tratamento, quer dizer, Às vezes é difícil também. mesmo. Às vezes a análise ao prontuário médico não vai revelar, só o tempo vai revelar.
Mas para esses casos, por exemplo, ocultos, muito ocultos, esqueceu-se um dreno dentro da paciente. Eu tenho um caso aqui em que a paciente passou 3 anos com um dreno dentro dela, em que os médicos acreditavam ter retirado, e não entendiam de onde vinha tanta infecção e tanto foco de infecção. Mas quando você descobre isso, tempos depois, o prazo da ação judicial começa a correr também quando você faz a descoberta disso. É importante aqui ter muito cuidado de entender que o prazo da ação só começa da descoberta, porque isso pode dar aso para muita manobra para superar o prazo de prescrição de uma ação judicial. Então, a gente tem que ser muito comedido e ter muito cautela. Mas, em regra, é isso. Se um dreno foi descoberto num paciente, por exemplo, esquecido muitos anos depois de uma cirurgia, o prazo da ação judicial, que em regra é de 5 anos, vai começar a correr do dia em que ele descobriu que aquilo tinha sido esquecido dentro dele. Então, tem particularidades aí que têm que ser tomadas em consideração para que a gente decida se, dentro daquele contexto, o prazo vai ser aplicado e quando ele começa a ser aplicado. Não é só o que se vê externo, né? Eu acho que o resumo da ópera, como eu digo, é que temos que, quando alguém se queixa de algo interno, fazer uma verificação real para ver se tem algo lá dentro confuso, né? Esquecido, como diz. Agora teve um caso recente da moça que foi fazer ressonância magnética e entrou quase que em coma imediata, né? Então aí tem uma discussão agora de quem pode fazer ressonância magnética ou não. Quer dizer, são casos que estão mais ou menos sucedendo, né, que a gente não tinha muita explicação, não se sabe, né, nós que somos pessoas leigas, não é o seu caso que o senhor tem as informações melhor, mas a gente não sabe se é uma reação do nosso corpo, se é o nosso problema com, às vezes, uma substância que é colocada para fazer o exame, se é um problema na máquina. Imagine a situação da pessoa, vai fazer o exame e sai de lá praticamente em coma, né? Então, isso saiu de uma grande repercussão, não sei se o senhor acompanhou. Então, é erro da máquina, erro do técnico que aplicou o exame, tem então, um monte de coisas aí no meio também, ainda bem que não veio a óbito por enquanto, né? Mas que foi um dano grande, foi. Eu entendo perfeitamente isso. Às vezes não é fácil você descobrir, mas bem por isso é recomendável, sempre que possível, conversar com um profissional experiente, por exemplo. Conversar com um profissional que, enfim, que esteja habituado a fazer análise de casos como essa. Isso vai permitir muito mais claramente decidir se houve erro, se não houve, vai fazer uma triagem de uma melhor qualidade. Eu acho que é isso aí, é muito importante que o senhor está falando, né? Porque tem pessoas assim, atrasa os exames aqui que eu vou fazer, mas é aquela coisa assim, quer dizer, ele não tem, às vezes, um médico assistente para conversar com a pessoa, para, né, dar a liberdade de explicar os sintomas, o que tem, se tinha antes aquele problema ou se realmente é uma sequela. No meu modo de entender, assim, pela experiência que o senhor tem, pelo que eu estou entendendo, um bom profissional tem também uma equipe de médicos de apoio, né, para orientar, é isso? Isso é essencial. Não dá para você trabalhar dentro dessa área, ao meu sentir, claro, sem ter um apoio como esse, sem ter aí não dá. Tem que ter, tem que ter essa análise. Não tem jeito, tem que fazer. É importante. Seria parte da equipe do escritório jurídico, os médicos de confiança, digamos assim, para olhar o material também, né? Porque também fica mal para o advogado entrar com uma ação e depois daí o outro prova o contrário, né? Acho que ter a equipe médica é a melhor solução antes de entrar também. Ter uma discussão médica, vamos dizer assim, né? Porque ninguém é formado na área, mas é interessante isso mesmo. Claro, sem dúvida nenhuma. Precisa ter uma equipe de profissionais que façam análise, que façam avaliação, que permitam que você participe disso, que você faça perguntas, que você formule questões. Às vezes isso é bem importante. E até que você entre em contato. Ele faz o laudo, depois você fala, pô, mas tem uma questão aqui que eu não entendi muito claramente. Será que isso é relevante, bem relevante? Agora, o senhor, quando faz a sua publicidade, eu notei que o senhor, além de questões de erro médico e direitos do paciente, né,
Parece-me que também tem os direitos do paciente pelo SUS, né, que tem uma parte que o senhor atende. Eu não sei se é outros, quais outros direitos, né, além desses que são contra hospitais e médicos e o SUS, né? Convênios, me parece também, né, que o senhor também tem uma experiência, né? Note, é complicado a gente falar dos direitos todos em abstrato, mas o fato é só o seguinte, por exemplo, quem sofreu um erro médico dentro do sistema público de saúde tem o mesmo direito de entrar com uma ação judicial, de buscar reparação. Claro, essa reparação provavelmente vai demorar mais. Esse processo provavelmente vai ser mais lento. São fatos, são objetivos, são questões que, de fato, provavelmente vão acontecer mesmo. Mas é possível que você busque esse direito, né? É possível que você busque mais do que isso, é possível que você busque o direito de ser reparado integralmente, não apenas ser indenizado moralmente, por exemplo, mas se tiver que ter uma cirurgia corretiva, buscar a cirurgia corretiva, quer dizer, no aspecto do erro médico, eu não vejo muita diferença entre o sistema público e privado. O que vai poder ter diferença aí, eventualmente, é eventual juros, né? Juros de correção, depois que você entra com uma ação judicial. O sistema público e privado tem algumas diferenças a respeito desse tema, enfim. Mas o direito é basicamente o mesmo. Quando você tem um erro dentro do SUS, então você pode processar o SUS, assim como quando você tem um erro que foi cometido pela rede credenciada do plano de saúde, você também pode processar a própria operadora de saúde. Mas e aí o médico? Depois você pode processar o médico também, ou botar o médico numa outra ação judicial, ou botar só a operadora e deixar que a operadora se vire depois para receber com o médico e processar esse profissional, enfim, é uma questão dela. Mas existe aí uma possibilidade legal de obter essa indenização, tanto do sistema público como do sistema privado. Se o seu plano de saúde falhou com você, por exemplo, é possível exigir que o próprio plano de saúde se responsabilize por isso. Eu acho interessante isso, porque tem várias modalidades hoje de planos de saúde, né? E tem também os servidores públicos, muitas vezes, eles se reúnem para fazer uma assistência médica do grupo, né? Assim como eles têm a questão de fazer as apólices seguros em grupo e tal, né? Tem atendimento médico ambulatorial, às vezes, do grupo, e nem está registrado isso como uma seguradora, digamos assim, de saúde médico-hospitalar, né? É bastante confuso, inclusive, esse tipo de ajuntamento, vamos dizer, né, dos servidores aí para fazer, tem a boa intenção, muitas vezes, dentro da associação, mas quando tem a vítima do erro médico, eles já vão ficar totalmente, né, fogem da responsabilidade também, né? Acho que esse é o mais grave. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Assim, não dá para esperar que os profissionais voluntariamente se responsabilizem e que façam ali o seu dever. Assim, às vezes você vai ter que entrar com ação, exigir isso na justiça, lutar pelo seu direito. E é isso, é um processo longo, muitas vezes, às vezes demorado sim, mas nem por isso deve ser deixado de lado, nem por isso pode ser. Pelo contrário, até, se a perspectiva é de que seja longo, que seja mais demorado, iniciar isso com brevidade pode fazer bastante diferença. Doutor Elton, eu pelo menos aprendi bastante, foi muito legal assim que o senhor foi trazendo, né, de uma forma bastante item por item para ficar fácil o entendimento da gente, né? Agora, assim, eu não sei se alguma outra informação adicional que o senhor queira colocar do seu serviço de advocacia, que a gente não tenha perguntado, como a pessoa faz para entrar em contato, enfim, fique à vontade, que aí pode para Olha, complementar, né? eu espero poder ter sido útil. Assim, existem ações judiciais específicas onde você pode descobrir se houve um erro médico ou não, antes até de fazer uma ação indenizatória. Você tem direito, por exemplo, de propor uma ação para apurar se houve um erro, para fazer uma perícia médica, por exemplo. Isso é possível de ser feito. Então, quer dizer, existem caminhos aí para que você possa buscar apurar o erro médico, enfim, entender esses detalhes todos. E fale sempre com um profissional, né? Um profissional especialista no assunto, que entenda os meandros, que conheça aí o direito. Isso é bastante importante para que você tenha maior assertividade dentro de uma ação judicial, para que aumente aí a sua possibilidade de sucesso dentro de uma ação. Quanto mais experiente o profissional, melhor é. E se eu puder ser útil em alguma questão, né? O telefone WhatsApp do escritório é o
9751 4087, 9751 4087. E o nosso telefone aqui é o 011, né? Eu não sei se eu falei que era 011, mas os dois são 011. 011 3141 0440. Esse é o nosso WhatsApp. Esse é o nosso telefone, WhatsApp 97751 4087. Muitíssimo obrigado pelo convite. Espero poder ter ajudado e sido útil. É um prazer estar aqui. Todo sucesso e muita saúde para a senhora. Nós que agradecemos, estamos fazendo a divulgação aqui que a sua secretária muito eficiente mandou do seu currículo, né? Não sei se o senhor já editou algum livro, porque tem tanto conhecimento, já está na hora de editar seus livros também. Está mais ou menos pronto. Eu que estou enrolando agora, estou com um projeto aí, meu filho está a caminho, então minha esposa está grávida de 20 semanas, quase 20 semanas, então para mim é um prazer, e aí acaba que estou um pouco corrido aí, um pouco sem tempo mas eu quero muito terminar esse ano. Em breve, não vai ser um prazer para mim. Não foi uma entrevista, foi uma aula e um treinamento. Eu agradeço muito, agradeço o convite, é uma honra para mim. É para nós também. Gente querida, assim, um grande abraço a todas vocês, né? Acho que aprendemos bastante hoje, e como vocês estão vendo aqui está também o currículo dele, né? Com fotos, contatos. Quem tiver mais dúvidas, queira saber mais a sua própria causa, muitas vezes, é só fazer o contato aí e dizer, eu escutei sua entrevista, achei muito interessante, e confiando, vim aqui falar com o senhor. Agora o restante é com a secretária dele e com ele. Muito obrigada, doutor. Que agradeço. Beijo. Saúde para a senhora. Grande beijo, gente. Até a nossa próxima edição da TV Espaço Mulher Online.